Na nossa lista 4 de pré-cálculo, a gente fala sobre relações e dentro desse capítulo a gente define algumas operações que não são muito usuais, não são muito comuns, mas são importantes para a gente entender o que são funções, e o que, enfim, muita coisa vem adiante. O exercício número 119, ele diz o seguinte: dados os conjuntos A, B e C, sendo que o A é o conjunto com os elementos 1, 3 e 4, o B tem os elementos menos 2 e 1 e o C menos 1, 0 e 2. Dado esses conjuntos, ele pede para a gente fazer esta operação aqui, ó, AXB. O que significa AXB em operações de conjunto? Tá? Talvez vocês já conheçam álgebra vetorial e a gente usa o x para produto vetorial. Não é o caso, a gente não tem vetores aqui. A gente tem conjuntos. Então, o AXB é o que a gente chama de cartesiano. É o produto cartesiano do conjunto A com o conjunto B. Ok? A teoria está toda na aula. Aqui eu só vou relembrar, né, caso alguém não entenda. Eu vou fazer a operação. O que é o A cartesiano B dado esses conjuntos? A gente vai fazer o seguinte: o A cartesiano B, ele é o conjunto de todos os pares ordenados, ou seja, x e y, ok? Pertencentes, todo o conjunto dos pares ordenados, x e y, tais que o x pertence ao conjunto A, que é o primeiro, e o y pertence ao conjunto B, que é o segundo, ok? Aqui é a definição de produto cartesiano, tá? Como que a gente vai, nesse caso, para esse conjunto A e esse conjunto B, descrever o produto cartesiano de A com B, tá? Então eu vou apagar aqui, porque a gente tem um quadro pequeno, então eu vou apagar esse daqui, espero que vocês já tenham anotado. E vamos ver o que acontece na prática. Na prática, a gente vai ter o conjunto dos pares ordenados. Então a gente tem pares ordenados. O x tem que pertencer a A e o y tem que pertencer a B. Então olha só, se a gente pegar o 1 com o menos 2, vocês concordam com que este par ordenado satisfaz a condição de que o x pertence a A e o menos 2 pertence a B? Então ele é um elemento do cartesiano. Aí a gente vai ver outro elemento do cartesiano. Se eu pegar o 1 com o 1, também é um elemento do cartesiano, de A com B. Se a gente pegar o 3 com o menos 2, o 3, o primeiro elemento do par ordenado é elemento do conjunto A, pertence a A. E o segundo elemento tem que pertencer a B. Então a gente tem o 3 com menos 2 e o 3 com 1. Ok? A gente também vai ter o 4 com menos 2 e o 4 com 1. Então, todos esses pares ordenados satisfazem a condição de que o primeiro elemento está no conjunto A e o segundo elemento está no conjunto B, ok? Então, basicamente, é todos contra todos o cartesiano. Quando a gente faz o B cartesiano A, a gente tem que tomar cuidado que agora inverte. O primeiro dos elementos do par ordenado, então também são pares ordenados, só que o primeiro tem que estar em B. Então a gente pega aqui o menos 2 e o 1. Vocês entendem como inverte? Aí a gente tem o menos 2 com o 3. A gente tem o menos 2 com o 4. Daí a gente tem o 1 com 1. O 1 com 3. E o 1 com 4. Vocês percebem que agora
quem está no primeiro elemento dos pares ordenados são os elementos do conjunto B. E é basicamente isso que a gente vai fazer. É uma combinação, certo? Então, quando a gente pega aqui, ó, o A com C, eu tenho certeza que vocês já entenderam o que é para fazer. A gente vai pegar, ó, o conjunto dos pares ordenados, sendo que o primeiro elemento está no conjunto A e o segundo está no conjunto B. Então a gente tem, ó, o 1 com o menos 1, aí eu faço 1 com 0 e o 1 com 2. Pares ordenados, 1 com cada um dos elementos em C. Aí depois a gente tem os 3. 3 com menos 1, 3 com 0 e 3 com menos 2. Com 2, aliás. E depois a gente ainda tem 4. 4 com menos 1, 4 com 0 e por último 4 com 2. Ok? Aqui, cartesiano de A com C. E o que significa a gente fazer o C ao quadrado? O C ao quadrado é o equivalente a gente fazer o cartesiano de C com C. Quando a gente pega, por exemplo, o A ao quadrado é o cartesiano de, a gente chama de A2, né? C2. O C2 é o C com C. O A2 é o A com A. O B2 é o B com B, ok? Aqui, ó, a gente vai ter quais elementos? A gente tem menos 1 com menos 1. A gente tem menos 1 com 0. E a gente tem menos 1 com 2. Aqui, ó, menos 1 com 2. Depois a gente põe o 0 com menos 1. O 0 com 0. E o 0 com 2. E por último a gente tem 2 com menos 1. 2 com 0. E 2 com 2. Notem que, olha só, a gente tem o 0 com 2 e o 2 com 0. Como eles são pares ordenados, a ordem importa. Então são elementos diferentes, né? 0 e 2 e 2 e 0 são elementos diferentes, ok? Inclusive, se a gente for analisar o análogo no plano cartesiano, são pontos diferentes, beleza? Então aqui a gente tem o produto cartesiano entre conjuntos, onde a gente faz esses pares ordenados que são combinados entre os elementos de um conjunto com o outro, seguindo essa ordem. Esse problema 120 ele diz o seguinte: dados dois conjuntos, notem que esses conjuntos são infinitos. O conjunto A é o conjunto de todos os elementos x pertencentes aos reais, desde que o x esteja entre 1 e 3, incluindo o 1 e o 3. E o conjunto B é de todos os elementos x pertencentes aos reais, desde que o x esteja entre menos 2 e 2, incluindo menos 2 e 2. Então é para a gente representar graficamente o produto cartesiano de A com B. Lembrem que o produto cartesiano é de todos os pares ordenados, desde que o primeiro elemento esteja no conjunto A e o segundo elemento esteja no conjunto B. E depois a gente vai fazer o A ao quadrado, que é o A com A. Como é que fica a representação gráfica disso? Então a gente vai pegar, ó, notem que para a gente representar graficamente, a gente vai olhar qual é o domínio, né? Qual é o intervalo de A. Ele vai de 1 a 3 e o B vai de menos 2 a 2. Então, o B a gente vai representar ele, como ele é o segundo elemento, a gente vai representar ele no eixo Y. E o A gente vai representar no eixo X. Ok? É importante a gente ver que o eixo Y ele vai de menos 2 a 2 pelo menos. Então eu vou por aqui, ó, 1, 2, né? Então aqui, ó, menos 2. Aqui menos 1. Aqui eu vou por 1 e 2.
ok? Aqui é o zero. Lembra que o plano cartesiano ele tem que ter pelo menos o zero e pelo menos um indicativo para dar escala em cada eixo, né? Mas aqui eu vou colocar, aqui a gente tem o 1, 2, 3. 1, 2 e 3. Aqui tem o menos 1. A gente não vai usar o menos 1, menos 2. Menos 3 aqui. Então a gente tem esse plano cartesiano e ele está nos dizendo o seguinte: todo par ordenado, sendo que o x pertence a A, ou seja, o x está de 1 até 3, e o y pertence a B, sendo que o y ou B está de menos 2 a 2. Então ele está de menos 2 a 2. Vamos ver quais são os pontos extremos. Vamos fazer assim, ó, 1 com menos 2. No plano cartesiano é 1 em x e menos 2 em y. Então a gente pega esse ponto aqui, ó. Vamos ver, ó, 1 com 2. A gente tem esse ponto aqui, ó. Notem que nenhum valor menor do que 1 para o x está dentro do cartesiano, né? Porque se a gente pegar, ó, a gente pode ligar um ponto com o outro aqui, ó. E assim, ó, se a gente pega qualquer valor menor do que 1, pega lá 0, pega 0,5. Se eu colocar o ponto 0,5 e 2, esse ponto aqui, ó, ele está fora do cartesiano porque o primeiro elemento par ordenado não está no conjunto A. Então não está no cartesiano. Ok? Depois a gente pega no outro extremo, a gente pega o 3 com menos 2 aqui e o 3 com 2 aqui, ó. E o que a gente observa aqui, ó? Nenhum ponto para a direita desta linha pode fazer parte do cartesiano, porque a gente teria um cartesiano com, por exemplo, o ponto 4 e 1. O ponto 4 e 1, ele está aqui, ó. O x igual a 4 está fora do conjunto A, então não pode estar no cartesiano de A com B. Ok? A mesma coisa a gente vai fazer aqui, ó. Nenhum ponto acima de 2 e nem abaixo de menos 2. Porque senão o segundo elemento do par ordenado vai estar fora do conjunto B. Então, para a gente representar graficamente o cartesiano de A com B, todos os pontos que estão dentro desta região aqui, ó, a qualquer ponto aqui dentro satisfaz a condição do cartesiano. Qualquer ponto. Vamos pegar, por exemplo, aqui, ó, o ponto 2, 1. O ponto 2, 1 faz parte do cartesiano de A com B. Como é que é o cartesiano de A com B? É o conjunto dos pares ordenados x e y, tais que o x pertence ao A e o y pertence ao B. O ponto 2 e 1 aqui, ó. Então 2 pertence ao A? Sim. O 1 pertence ao B? Sim. Então está no cartesiano. E a gente vai ver que qualquer ponto aqui dentro satisfaz essa condição, logo está no cartesiano, e a representação gráfica do cartesiano A com B é essa região retangular aqui, ok? O que acontece se a gente vai fazer o A2? O A2, a gente também vai desenhar um plano cartesiano. Tá? Só que a gente vai ter aqui, ó, aqui um menos 1, menos 2, 0, 1, 2 e 3. Aqui é o y, aqui é o x, né? Aqui eu vou pegar o 1, 2, 3 e 4. Aqui menos 1.
assim por diante. Beleza, já entenderam. Agora a gente vai fazer o A com A. O A com E, o A, qual é o elemento? Qual é o limite? É o ponto 1, 1. Então a gente tem o ponto 1, 1 aqui. Eu poderia ter ligado esses pontos aqui assim. 1, 1 é esse ponto aqui. Aí a gente tem o 1 com 3. 1, 3 é aqui, ó. Aí a gente tem o 3 com 1 e o 3 com 3. E aí a gente tem essa região retangular aqui. Aliás, é um quadrado perfeito, né? Porque aqui tem lado 2 e aqui tem lado 2. E qualquer ponto aqui dentro satisfaz a condição do cartesiano. Lembrando que o A2 ele é o A com A. Cartesiano de A com A. E isso significa que a gente vai pegar todos os pontos x e y, tais que o x pertence a A e o y também pertence a A. Então eu não posso pegar nenhum ponto abaixo de 1 e acima de 3. Nenhum ponto à esquerda de 1 e à direita ou à direita de 3, ok? Então aqui, este daqui é o A2. Notem que o A2 é um quadradinho. Sempre vai ser um quadradinho. Isso daqui sempre vai ser uma região quadrada no plano cartesiano. Então a gente vai agora fazer o 129. Na verdade, esse daqui é a letra A do 129. A gente só vai responder a letra A. Ela diz para a gente representar a relação binária do conjunto A em B, definida por o x está relacionado, a relação R com o y, é o equivalente a dizer que o x e o y é igual a 2. Quando a gente fala de relação binária de A em B, a gente está fazendo o seguinte, a gente quer pegar o cartesiano de A com B, e vocês já sabem o que é um cartesiano, pega toda a combinação de elementos do conjunto A, sendo x, combinado com os elementos do conjunto B, sendo y, só que a relação binária, ela diz o seguinte, ela é um subconjunto do cartesiano, então ela está excluindo todas as combinações que não satisfaçam x mais y igual a 2. Poderia ser outra relação. Então a letra B, inclusive, diz que o x ao quadrado é igual ao y, que o módulo de x é igual ao módulo do y. Tem outras relações. Uma relação binária é sempre isso. A gente dá dois conjuntos a partir do cartesiano deles, ou seja, elemento com elemento, todos contra todos, a gente vai selecionar somente os elementos desse cartesiano que satisfazem esta condição de x mais y igual a 2, que poderia ser qualquer relação, né? Então, a relação binária, ela impõe uma restrição aos elementos do cartesiano, ok? Eu espero que vocês tenham entendido que é uma relação binária. E a gente vai fazer esta relação binária agora. Ó. Ela está dizendo... É uma relação binária de A em B. Automaticamente já está dizendo que os elementos de A são os x e os de B são os y. A gente vai representar enumerando os elementos, representar por flechas e fazer o gráfico cartesiano. Então a gente vai começar enumerando. Enumerando, a gente vai representar R é um conjunto. Lembra que R é um subconjunto do cartesiano, que é um conjunto, certo? De todas as combinações possíveis. Só que agora a gente vai ter, então R é um conjunto e cada elemento de R é um par ordenado. Só que a gente vai fazer o seguinte, ó, menos 2 com menos 3. Se a gente faz menos 2 mais menos 3, isso dá igual a 2? Não dá. Então, a gente não tem o menos 2, menos 3 aqui na relação binária de A em B. A gente tem menos 1 e menos 3 dá igual a 2? Não dá.
0 e menos 3, também não dá. 1 e menos 3, também não dá. 2 e menos 3, também não dá. Né? Então, aí a gente vai para o outro. Ó. Menos 2 e menos 2, não dá. Menos 1 e menos 2, também não dá. 0 e menos 2, não dá 2. 1 e menos 2, não dá 2. 2 e menos 2, não dá 2. A gente faz todos contra todos. Né? Só que, olha só, menos 2 e menos 1, também não. Menos 1, aqui não dá. 0 não dá. 1 com menos 1 não dá. E 2 com menos 1 também não dá. Ok? Menos 2 com 1 não dá 2. Menos 1 com 1 não dá. 0 com 1 não dá. 1 com 1. Agora, a gente vê, ó, 1 com 1. 1 mais 1 dá 2. Então, a gente vai pôr aqui o elemento 1, 1. Ok? Aí a gente segue, ó. 2 com 1 não dá. Agora a gente vai vir aqui pro 2. Aliás, pro 1, né? Não, pro 2 aqui, a gente tá aqui. Menos 2 com 2 dá 0. Menos 1 com 2 dá 1. 0 com 2 dá 2. Então, a gente vai pôr aqui, ó. 0 e 2. Lembrando que o primeiro é em A e o segundo é em B. 0 e 2. Aí a gente tem o 1 e 2. 2 e 2 já não dá. Agora a gente tem, ó, 3 e menos 2 não dá. 3 menos 1 dá. Então a gente tem, ó, o menos 1 e 3. Ok? E a gente também tem, bom, vocês podem ver, a gente tem o menos 2 e 4. Todas as outras combinações que estão no cartesiano de A com B não estão nessa relação binária R aqui. Então aqui a gente tem 1, 2, 3, 4 elementos. Enumerando os elementos, a gente tem essa resposta. Depois a gente quer representar por flechas. Representar por flechas. Como é que a gente representa por flecha? A gente vai pegar e representar no diagrama de Venn, né, o conjunto. Depois eu vou ter que apagar para representar, fazer o gráfico. O conjunto A tem os elementos. Ficou feio aqui, deixa eu melhorar isso aqui. O conjunto A, ele tem os elementos menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então aqui está o conjunto A. Aí o conjunto B, vou fazer ele um pouco maior aqui porque ele tem mais elementos. Ele tem o menos 3, o menos 2, o menos 1, o 1, o 2, o 3 e o 4. Esse é o conjunto B. No diagrama de setas, a gente tem a seguinte, ó, o binário é o 2 com todos, o menos 1 contra todos, o 0 contra todos. Então é todos do A contra todos do B. Na relação binária, a gente só tem o 1 com 1. Então o 1 aponta para o 1. Então a gente tem o 1 apontando para o 1. A gente tem o 0 apontando para o 2. Assim. A gente tem o menos 1 apontando para o 3. Esse é o diagrama por flechas. E tem o menos 2 apontando para o 4. Se a gente tivesse outra relação aqui, ó, o que muda não é os conjuntos continuam os mesmos. O que vai mudar são as setas. Entenderam qual que é a ideia da relação? Então você tem um A, os elementos do A estão associados aos elementos do B. Então a gente tem o A é a partida e o B é a chegada. Ok?
Então aqui a gente representa a relação com as flechas, né? O cartesiano seriam todos contra todos, né? O 2 com menos 3, o 2 com menos 2, o 2 com menos 1, o 2 com 0. Aí é praticamente impossível a gente representar um conjunto com muitos elementos, né? Porque fica uma confusão de setas. O que a gente vai fazer agora é representar graficamente agora, no plano cartesiano, essa relação binária, ok? E como é que a gente vai representar graficamente? Os elementos do B vão no eixo Y, certo? E a gente tem menos 1, o 2, o 3 e o 4. Então a gente tem que tomar cuidado para representar o menos 1. O 0, né, que vai passar o eixo X. Só que o eixo X, a gente tem o menos 2, o menos 1, então a gente tem que tomar cuidado para que o nosso plano cartesiano inclua, né, aqui ó, o menos 1, o menos 2, aqui no Y, aqui o X, 1, 2, nem precisava de tanto aqui. Aqui a gente tem o 1, aqui a gente tem o 2. Ok? Notem que todos contra todos seria um quadradinho um retângulo, né? De pontos com espaçamento 1 aqui. Agora, como a gente só quer os pares ordenados que satisfazem esta relação, vocês lembram que a gente tinha o menos 2 com 4, né? A gente tinha o menos 2 com 4. Então, olha só, até eu vou escrever aqui de novo quais são os pares ordenados. A gente tem o menos 2 com 4. A gente tem o menos 1 com 3. A gente tem o 0 com 2. E a gente tem o 1 com 1, né? O 1 com 1. Isso. Olha só, todos esses satisfazem a condição de que, somando os elementos, a gente tem 2. Então, menos 2 mais 4, 2. Menos 1 mais 3, 2. 0 com 2, 2. 1 com 1, 2. Então, agora a gente vai representar esse. Ó, cada elemento, cada par ordenado desses, tem um equivalente no plano cartesiano. A gente diz que é biunívoca. Cada ponto no plano cartesiano pode ser representado como um par ordenado. Cada par ordenado pode ser representado como um ponto no plano cartesiano. Então a gente começa com o menos 2 e 4. Então aqui na verdade a gente tinha que ir até 4, né? Eu fiz um gráfico, ó, viu só? Eu não representei bem. Não ia conseguir colocar o 4, então vou desenhar de novo. Ele, aqui, ó. A imagem é 1, 2, 3, 4. Um, 2, 3, 4. Né? E o Y, o X vai de menos 2, menos 1, 0 e 1. Então ele vai para cá. Assim. Agora sim, agora tá em escala, ó. Menos 2 com 4, a gente vai 2 para a esquerda em X, aqui ó, com 4. Então a gente vai pegar, sobe uma reta paralela aqui, passa uma reta, sobe paralela ao Y, vai para a esquerda paralela ao X e a gente tem o ponto aqui, que é o menos 2 e 4. Então este ponto aqui é um ponto, um elemento dessa relação aqui. Dessa relação binária de A em B. Aí depois a gente tem o menos 1 e 3. Menos 1 e 3 a gente sobe assim.
esse aqui é o menos 1 e 3, ok? A gente tem o 0 e 2, 0 em x e 2 em y, então exatamente esse ponto aqui. E a gente tem o 1 e 1. Notem como eles estão todos sob uma mesma reta, né? Mas são só esses 4 elementos que representam a relação R, ok? Então, assim a gente tem essa relação binária. A gente enumerou os elementos aqui, a gente representou por flechas, a gente representou no plano cartesiano, no gráfico. E assim a gente tem claramente o que é a relação de A em B, sendo que os elementos de A em B, de A e B, estão relacionados por x mais y igual a 2. Ok? Eu só vou aproveitar esse exemplo, o problema não pede, mas eu já vou aproveitar esse exemplo para a gente deixar claro o que é domínio e o que é imagem. Quando a gente fala de domínio, a gente está falando do conjunto de todos os elementos de entrada aqui em X. Então o domínio, aqui no caso, ó, a gente tem o conjunto que tem o menos 2, o menos 1, o 0 e o 1. Olha aqui, ó, menos 2, menos 1, o 0 e o 1. Então o domínio é um conjunto que a gente define a partir de uma relação, ok? Então a gente tem o número menos 2, menos 1, o 0 e o 1. Então quando fala de domínio, é o domínio de R, ok? Só para deixar bem claro. E o que é o conjunto imagem? É o conjunto de todos os elementos, aqui os segundos elementos do par ordenado. Então a gente tem 4, 3, 2 e 1. Eu posso escrever 1, 2, 3, 4. Esse é o conjunto imagem. Então é muito importante a gente entender que domínio são as projeções nas abscissas, ok? E imagem é a projeção nas ordenadas, tá? Notem que se repetisse, a gente, se tivesse 2, 4, 4, 2 e 1, a gente não repete o 4, né? Tem que lembrar que a gente lista todas as... se a gente pensar em entrada e saída, né? Entrada e saída, porque A em B, partida e chegada, né? Partida e chegada, o D são os elementos de partida, todos só listados, sem ordenação nem nada, e a imagem são todos os elementos de chegada possíveis, ok?